Nos últimos meses eu tenho estudado o livro de Filipenses e tenho lido alguns livros de comentários, tenho lido alguns outros livros da Bíblia que dão suporte, né, para o estudo do livro de Filipenses. E um dos livros importantes para estudar a carta de Paulo aos Filipenses é o livro de Atos, principalmente o capítulo 16, no qual tem o relato aqui de como começou a igreja de Filipos. Paulo vai para Filipos e encontra algumas pessoas. Uma das pessoas que ele encontra é Lídia, que é uma mulher, uma vendedora, uma comerciante ali da região. Mas também tem um momento que eles expulsam o demônio de uma mulher que fazia adivinhações, e por conta dessa expulsão desse demônio, eles são presos, porque existiam pessoas que ganhavam dinheiro com as adivinhações que aquela mulher demoniada fazia. E eles são presos por conta disso, e são espancados, são presos, têm os seus pés ali presos num tronco por um carcereiro. Só que no meio da noite eles estão cantando, estão orando, estão louvando a Deus, e aí tem uma espécie de um terremoto ali, muito forte, que abre as portas da prisão onde eles estão. E Paulo e Silas poderiam fugir, mas eles não fogem. Eles ficam ali, continuam ali na prisão. O carcereiro, quando vê que as portas da prisão estão abertas, ele saca de uma espada e pretende se matar com aquela espada. E Paulo impede ele. O versículo diz o seguinte: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Paulo impede aquele carcereiro que tinha acabado de prender eles de se matar. O suicídio, ele é considerado uma opção sempre que a gente se encontra num fim de linha, num terminal, um momento no qual a gente entende que não tem mais para onde ir com a vida, e entende também que as consequências dos atos que a gente tomou, que configura aquela situação de vida atual nossa, ela é tão ruim que é mais fácil, que seria mais fácil tirar a própria vida para resolver aqueles problemas. Provavelmente, naquela época, naquele contexto ali, era normal esse tipo de atitude do carcereiro. No momento em que você tinha ali a sua reputação ferida, a sua reputação colocada em jogo, você via no suicídio um bom caminho. Ela entende que tirar a própria vida é manter a sua honra e a honra da sua família. Por quê? Porque o julgamento dela a respeito do que ela fez é tão alto que e tão mais alto do que o próprio julgamento que as outras pessoas podem fazer sobre a vida dela, que ela decide então tirar a própria vida para mostrar o quanto o julgamento sobre a vida dela, sobre o que ela fez com a vida dela, é alto. Então ela já resolve aquele problema eliminando a própria vida. Isso acontece muito mais com os homens do que com as mulheres. Os homens têm essa questão de reputação muito forte na vida, e quando ele vê que a sua reputação, a sua competência foi manchada, foi provada e não foi aprovada por ele mesmo e pela sociedade em torno dele, ele vê o suicídio como uma boa solução. Por que eu entendo um pouco disso? Porque
a minha mente já chegou nessa situação em alguns momentos da minha vida. Teve alguns momentos específicos da minha vida de profunda angústia, onde eu pensei nisso. Pensei que tirar a própria vida seria uma solução de auto-julgamento, de condenação pessoal e uma solução para livrar as pessoas à minha volta, quem eu amo, da minha própria incompetência. É importante falar sobre isso porque é um tabu ainda falar sobre isso, sobre o suicídio. Mas é importante falar porque muitas pessoas pensam nisso, chegam a pensar nesse caminho, nessa possibilidade, mas poucos falam sobre esse momento em que chegou nesse lugar, nessa beira do abismo, com a própria mente, de pensar no suicídio como uma opção. E aqui o carcereiro, que guardava aqui Paulo e Silas, chegou nessa situação. E o que acontece aqui na continuação do texto é justamente o contrário. Ele ganha a vida, ele ganha a sua vida eterna. Não só a sua vida aqui, a restauração da sua vida, mas a restauração da sua vida eterna com Cristo. Ele se ajoelha diante de Paulo e Silas e pergunta aos dois: o que eu posso fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas falam sobre Cristo. E basicamente o que a mensagem de Cristo nos ensina para essa circunstância, para esse momento da vida onde a gente acha que a melhor coisa a se fazer é tirar a própria vida, o que Cristo nos ensina é que a questão da reputação, a questão da honra, a questão da competência não deve estar sobre nós. A questão da honra, a questão da competência, de viver a vida de maneira correta, deve estar sobre Cristo. Ele que é o modelo, ele que é a referência da honra, ele que é a referência da glória, ele que é a referência da competência. E quando você faz isso, você tira esse jugo de performance que está sobre você e que muitas vezes te leva a pensar em tirar a própria vida, e você coloca sobre Cristo. Porque é Ele que foi perfeitamente competente em sua vida. E o que nós nos tornamos quando nós nos ajoelhamos diante de Cristo é simplesmente servos desse homem que foi plenamente competente para viver a vida. Então o suicídio, ele deixa de ser uma opção quando você entende isso, que mesmo que você leve a sua vida por caminhos errados, você precisa entender que você realmente não é competente em muitos aspectos, que você é falível e vai continuar falível em muitos momentos da sua vida. Mas existe alguém que não é falível, alguém que é competente e que, mais do que infalível e competente, é alguém que te ama, alguém que, assim como Paulo fez com o carcereiro, alguém que quer falar para você: não tire a sua vida, nós estamos aqui. Foi isso que Cristo falou com esse carcereiro. E esse carcereiro não só se converteu a Cristo, entregou sua vida a Cristo, mas como também levou Paulo e Silas à sua casa e fez com que toda a sua casa conhecesse o Cristo que o impediu de tirar a própria vida. O mais interessante dessa história é que aquilo que ele pensou que seria o final da sua reputação, da sua honra, o que o carcereiro pensou que seria o final da sua vida, que ele seria punido pelos seus superiores,
nem iria acontecer, porque na manhã seguinte os seus superiores mandaram mensagem para ele para que ele soltasse Paulo e Silas. O que a gente aprende com isso? Que muitas situações nas quais a gente acha que é o fim da linha, muitas situações na vida que parecem não ter solução, não ter como resolver dívidas, problemas familiares, brigas entre parentes, coisas erradas que a gente faz que a gente acha que não vai ter como resolver. Às vezes, muitas vezes, da noite para o dia, como aconteceu aqui nesse episódio com o carcereiro, com Paulo e Silas, essas coisas se desfazem, igual fumaça. Esses problemas se desfazem e você está livre daquilo, e aí você se dá conta de que você pensou em tirar a própria vida por conta daquele probleminha que você julgava ser o fim da linha para você, ser o fim da sua reputação, ser o fim da sua honra, ser o fim da sua existência, ser um problema intransponível. Eu tenho procurado entender que eu devo sim buscar uma vida, viver uma vida correta, mas que em muitos momentos eu vou ser falível, eu vou errar com as pessoas que eu mais amo, eu vou cometer erros, eu vou ser negligente em alguma coisa. Mas não compete a mim ser o senhor da minha vida. Ser aquele que rege a vida com total perfeição. Porque aquele que rege a minha vida de maneira perfeita é Cristo, o meu Senhor, e não eu mesmo. Isso me livra desse lugar, isso tem me livrado desse lugar no qual a única opção parece ser tirar a própria vida. Transformai-vos.